Na opinião de vocês aqui, que alternativas o governo tem hoje para sustentar o crescimento do país que não seja entregá-lo ao FMI? As taxas de crescimento são uma resultante da quantidade de recursos que você investiu, né? Hoje em dia, boa parte do crescimento chinês se deve ao investimento brutal que eles fazem em infraestrutura produtiva, né? Basicamente transportes, comunicações. Seria mais ou menos quanto do PIB? Só para a gente ter uma relação com o Brasil que os Fala chineses... assim 50% do PIB. Isso anual? Como? Todo ano. Todo ano, 50% eles Sim. investem em infraestrutura e o Brasil não chega nem a 1% do governo. Os números brasileiros devem ser um pouquinho melhores do que esses, mas também não são muito melhores do que esses, né? Mas, enfim, com relação ao período anterior que você havia comentado, né, tanto o período Vargas, JK, quanto os militares, a gente nota que boa parte dos recursos para a criação da infraestrutura produtiva, na forma principalmente de rodovias e de eletrificação, vieram basicamente de duas fontes. A emissão pura e simples de papel moeda e o endividamento, tanto endividamento interno, né, com a venda de títulos do Tesouro, que foi uma dinâmica criada pelos militares, quanto endividamento externo. Quer dizer, as duas abordagens, tanto dos governos civis, vamos dizer assim, quanto dos militares, sim, criaram crescimento, mas tinham essas disfuncionalidades que acabaram, no limite, por destruir o próprio modelo nacional desenvolvimentista na grande crise do início dos anos 80. Deixa eu te interromper, porque o que eu gostaria mesmo que você dissesse, mas valeu, mesmo assim, valeu a pena crescer nessas condições? Eu digo isso porque se a gente tem uma malha viária hoje, que 60% está completamente aí cheia de buracos, não tem condições, mas o que a gente tem em infraestrutura foi construído nessa época. Valeu a pena? É terrível responder essa pergunta, mas eu vou respondê-la de maneira um tanto quanto subjetiva, mas eu vou responder de maneira afirmativa. Sim, valeu a pena. Porque a inflação e o endividamento legaram hidrelétricas, legaram estradas, legaram usinas, legaram linhas de transmissão, legou patrimônio físico. Ao passo que o endividamento do governo FHC não nos legou nada. Ele não construiu nada, ele não agregou nada. Então, não faço elogio absolutamente de uma política de crescimento inflacionária e baseada no endividamento, mas tem que reconhecer que, comparativamente com as outras, ela pode ser até um pouco menos ruim. O consenso que existe hoje é que, independentemente de você ser de esquerda ou de direita, ser desenvolvimentista ou ser monetarista, ser internacionalista ou ser nacionalista, o consenso é que os gastos estatais têm que caber dentro da carga tributária. Se não couberem, você vai ter que apelar ou para a inflação ou para o endividamento, o que pode ser feito, mas dentro de limites muito restritos. O Estado tem que ser aquilo que os economistas chamam de fiscalmente viável. Ele tem que caber nos seus gastos. E, portanto, o ônus de financiar o desenvolvimento, de financiar o investimento públicos, tem que ser distribuído de maneira mais equitativa. Não pode ser feito com base nessa carga tributária aberrante que nós dispomos, né, como foi mencionado aqui, né, quer dizer, uma carga tributária, né, de Inglaterra, né, sem ter o retorno que o serviço público britânico é capaz de fazer. E também não pode ser feito com base em uma estrutura tributária também absolutamente disfuncional que nós dispomos, baseada fundamentalmente na tributação do consumo, na tributação dos salários. O Brasil taxa muito pouco a propriedade, ele taxa muito pouco os juros dos rentistas, por exemplo. Daí poderiam vir somas de recursos bastante expressivas para financiar o desenvolvimento, sem haver inflação e sem haver o endividamento. Agora, continuando nessa comparação que a gente está fazendo em relação ao Juscelino Kubitschek, em relação à ditadura militar também, dos investimentos feitos no Brasil, eu gostaria que o Rodolfo falasse do tal milagre econômico que o Brasil